This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, irmãos, graça e paz, que privilégio mais uma vez estarmos diante do Senhor, e graças a Deus pela vida, graças a Deus pelas bênçãos, graças a Deus pelas lutas e graças a Deus pelas vitórias em meio a estas lutas. Eu quero começar este culto deixando um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 57, onde o apóstolo Paulo ele escreve: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E te dizer que a vitória ela não está baseada naquilo que você é, não está baseada no teu poder espiritual, na tua condição de fé. A nossa vitória está baseada nos atos, na ação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Sempre que debaixo da vontade, da graça, da direção de Deus nós andarmos, seremos vitoriosos. Que a sua vida seja abençoada, edificada, e que também a sua vida seja um instrumento de adoração ao Senhor neste culto que juntos estaremos oferecendo a Ele a partir deste momento. Eu quero orar e consagrar este culto ao Senhor. Ore comigo. Meu bom Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de ter o Senhor como nosso Deus. Pelo privilégio de, em Jesus Cristo, nós termos as vitórias sobre as nossas lutas. Por sabermos, ó Deus, que aqui sim nós passamos por lutas, por provações, por tentações, mas que em Jesus nós somos vencedores. Que a Ti seja a adoração, a glória, o louvor, que o Teu nome seja exaltado, que haja prazer da parte do Senhor em nossas vidas, e que para isso, ó Deus, sempre possamos nos submeter à Tua vontade, e assim, ó Deus, sermos vitoriosos, e nas nossas vitórias, ó Deus, que o Senhor possa se alegrar, porque a nossa vitória, ela vem do Senhor. Que assim, ó Deus, este culto seja um culto em que o Senhor seja grandemente adorado, enaltecido, engrandecido. Que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, receba o nosso culto. E que enquanto nós a Ti adoramos, enquanto nós a Ti oferecemos o nosso culto, o Senhor também se digne a nos edificar, para a Tua honra e para a Tua glória. E é no nome do Senhor Jesus, nosso bendito Salvador, aquele em quem nós somos vitoriosos, que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com este hino? Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será na aurora, será pela tarde, será quando as trevas da noite chegarem, que a glória de Cristo há de vir sobre os homens, para os seus fiéis conduzir.
aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Oh, glória sem fim, quando a morte vencida, Jesus revestir-nos de perfeita vida, e todos nós formos morar para sempre neste lar que Jesus preparou. Oh, Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. A palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 17 e o verso 18, diz: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como de costume, eu quero te dar um tempo para você orar. Dai graças a Deus por tudo. Esta é a vontade de Deus. Entendendo que tudo o que Deus permite, de alguma forma, é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento. Mas são tantas as bênçãos também. Talvez seja mais difícil relacionar as bênçãos do que os nossos problemas. Então, eu gostaria que você, neste tempo, pudesse falar com Deus. Ser grato. Apresente sua gratidão ao Senhor. Faça desse tempo um tempo de gratidão. Eu sei que nós temos esses cultos orados, alguns motivos são bem específicos, mas hoje eu gostaria de deixar especificamente um tempo para você agradecer, para mostrar gratidão, para apresentar ao Senhor a gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem dado. Eu sei que a gente não consegue relacionar, o salmista também fala isso, né? As bênçãos, porque elas são incontáveis, mas você pode fazer deste momento um momento de gratidão. Esqueça um pouquinho seus pedidos. Agradeça a Deus, adore ao Senhor com o seu coração grato. Então use esse tempo e adore ao Senhor com um espírito de gratidão. Graça e paz, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus pelo esse culto que o Senhor nos abençoou. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Obrigado, a Deus, por esse culto, pela palavra de Deus que veio direto aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo louvor, que o Senhor continue abençoando a cada um, Senhor. Obrigado, a Deus, pelas famílias, ó Pai, que o Senhor continue cuidando, abençoando. Livra, Senhor, de todo mal, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor é justo, é santo, santo, Deus. Pai querido, abençoa também os enfermos, Senhor, curando a cada um, Senhor. Afofa a cama de cada um, ó Deus.
Abençoa, ó Deus, as famílias da igreja. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é bom. Apesar das lutas que estamos atravessando, Senhor, mas o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nada tem faltado, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Continua, ó Deus, nos abençoando, guardando. Abençoa a vida do pastor, Senhor, seu ministério, Senhor, cuidando dele, da Gi, da sua família. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo seu grande amor a cada um de nós. Eu te agradeço, ó Deus, é no nome santo de Jesus é que eu oro. Amém. Boa noite, igreja. Convido você a adorar ao Senhor, reconhecendo a grandeza, o poder de Deus, e dizer a Ele que não existe outro Deus além dele, e que tudo que eu e você fizer, nós possamos agradecer ao Senhor, ter um coração agradecido, porque toda a honra e toda a glória pertence somente a Ele. Então que você tenha isso dentro do seu coração. Ao invés de murmurar, reclamar, nós venhamos a ter um coração agradecido pelos feitos que o Senhor tem feito na nossa vida.
aproveitar este momento que Deus tem nos concedido para adorar, para orar e também agora para meditar na palavra de Deus. E eu queria nesta noite concluir a nossa devocional, os nossos estudos, pensando ainda em Mateus capítulo 6, o verso 13, onde Jesus ele ensina na sua oração dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentando entender mais ou menos o que Jesus queria aplicar para as nossas vidas em cima desta oração, o que ele transferiu de ensinamento para os discípulos nessa oração modelo e o que também ele trouxe de ensinamento para a minha vida e para a sua vida nos dias em que vivemos. Nós entendemos já na semana passada, na quarta-feira passada, que o mal do qual o Senhor Jesus está falando não são apenas estes males físicos, doenças, situações de perdas de bens materiais. Não é necessariamente essas questões. O que Jesus está falando necessariamente é sobre cair em tentação, cair no pecado, o afastamento, o distanciamento de Deus e principalmente o que nós temos visto nessa sociedade, nesse mundo em que estamos vivendo, quando o povo tem se esfriado espiritualmente e abandonado os caminhos de Deus, abandonado a devoção a Deus, o tempo de oração, o tempo de estudo da palavra de Deus, o tempo de adoração ao Senhor. Talvez seja este o grande mal desta sociedade, desta época em que nós estamos vivendo. Para considerar o texto de Mateus capítulo 6, o verso 13, eu queria compartilhar com você o que o apóstolo Paulo fala sobre a realidade em que ele vivia e como ele lutou de forma espiritual em cima das fraquezas que lhe eram naturais na questão física. E eu gostaria de, antes de considerar Paulo, considerar uma única palavra em 2 versículos de Tiago com você. Então eu queria convidar que você abra a sua Bíblia na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1, e eu quero ler com você o verso 13 e logo após o verso 14. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 13, onde lemos o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O mesmo mal que Jesus ele se refere naquela oração, Tiago se refere nesta expressão: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Entendendo que o mal do qual ele está falando aqui é tudo que nos leva ao pecado, à queda, é tudo nessa direção. Então, quando eu imagino a minha queda, a minha tentação, a minha sedução para o mal, eu sempre sei que a fonte disso não é Deus. Definitivamente não é Deus. Se você pegar os versos anteriores do que Tiago está escrevendo aqui, você vai ver que ele está discorrendo sobre a tentação na forma de provações. E agora Tiago ele volta-se a falar sobre a tentação como uma sedução para o mal. A partir do verso 13, ele vai falar justamente sobre a tentação, essa sedução para o mal. Deus, ele até pode testar a sua fé, ele até pode testar a sua fidelidade, mas sempre com o propósito de te aprovar, de te fazer crescer. Como aconteceu com Abraão, por exemplo. Naquela prova difícil de Abraão, quando Deus pede que ele sacrifique o seu próprio filho, Isaque, o filho da promessa, ao Senhor em holocausto. E Abraão, ele atende, crendo pela fé, que mesmo que ele precisasse matar, queimar, das cinzas Deus traria o seu filho de volta. Mas evidentemente Deus não aceita sacrifícios humanos. Então antes que Abraão, depois de obedecer a Deus precisamente em cada passo,
quando ele vai imolar o seu filho, Deus o detém e ali o aprova, testemunhando a sua fé e a sua obediência ao Senhor, e então deixa uma bênção para Abraão. Deus até pode fazer isso, testar a sua fé, testar a sua fidelidade, mas sempre com o propósito de te aprovar, de te fazer crescer. A prova de Deus é sempre no objetivo de te aprovar. Mas Tiago ele continua neste pensamento, no verso 14, dizendo: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Então Tiago ele mostra que a queda no pecado, ou diante da sedução para o pecado, ela é oriunda da nossa própria realidade. Você pode perceber aqui que ele não coloca a ação do diabo no texto. Ele coloca a própria condição do homem. Nós somos tentados e vencidos quando nós somos atraídos e enganados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria vontade. É o que ele está dizendo. A fraqueza ela está em nós, inserida, oriunda no nosso próprio coração. É o que ele está dizendo. Nós somos tentados pelo que nós temos como concupiscências, como desejos fortes. No verso 15 ele vai dizer: depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. São passos: a tentação, a sedução e, consequentemente, a queda. Quando você concebe a sedução, quando você aceita e dá um passo em direção à sedução, automaticamente vem a queda. O que Tiago já nos deixa como exemplo? Primeiro, Deus, ele não é a fonte da sedução para o mal. Segundo, ele não está tratando aqui da fonte do pecado. Ele está tratando aqui da fraqueza do pecado, que é da natureza do ser humano. Então ele vai dizer que, olha, você não é tentado por Deus, definitivamente, mas você é tentado pelos teus próprios desejos, pelas tuas próprias fraquezas, e quando as tuas próprias fraquezas te seduzem, te atraem, se você dá um passo em direção a elas, se você concebe o pecado, se você aceita a queda, então automaticamente você peca, e a consequência do pecado é sempre a morte, como também o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 3. Basicamente, à luz do que Tiago está dizendo, a queda para o mal, ou a queda no mal, ela é consequência da nossa própria natureza. Ele nem coloca Satanás aqui, né? Ele coloca a nossa própria fraqueza, as nossas próprias concupiscências. Caminhando neste mesmo pensamento, Paulo ele também entende assim. E quando você abre sua Bíblia em Romanos capítulo 7, se você está com sua Bíblia aí, convido que você abra e acompanhe a leitura. Se não, eu vou ler e você pode acompanhar. A partir do capítulo 7, no verso 18, Paulo ele vai falar sobre a sua própria natureza. E aqui para a gente é importante a compreensão do que Paulo está dizendo, porque ele fala da sua própria realidade, da sua própria natureza. E nós vamos entender que o que ele deixa muito claro aqui é que essa guerra, que também é descrita por ele, da carne contra o espírito, e que o espírito luta contra a carne contra o espírito, e esses opõem-se um ao outro. Aqui ele vai dizer essa luta basicamente da carne. E veja o que ele diz a partir do verso 18 de Romanos capítulo 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo ele deixa explícito, baseado na sua própria experiência, o que traduz de uma forma prática, a realidade de todos nós, o que ele vivia e o que nós vivemos, está traduzido nesse texto, que o fardo do pecado, ele não só está depositado em nós para nos arrastar para distante de Deus, para nos afastar de Deus, para nos levar para longe de Deus. O pecado não está só na nossa natureza para este fim, quando também o pecado ele é um agente de dominância. E você vê que ele coloca este conflito aqui. O bem ele queria fazer, mas o mal estava inserido nele. Então, ele não conseguia fazer o bem que ele queria, mas o mal que ele não queria. Essa guerra entre o que é espiritual e o que é natural, o que é carnal, o que é pecaminoso, era uma realidade que Paulo ele apresenta aqui de forma muito explícita, que é o fator dominador o pecado em nós. Mas é claro que você vê também nessa descrição de Paulo aqui, que ele está guerreando. O bem ele está em mim. Eu quero fazer o bem, eu desejo fazer o bem, mas o mal ele me domina, o mal ele me leva para longe de Deus. O que não significa dizer que Paulo ele se dá por vencido, ok? Não se dá por vencido. A grande questão não é a luta que há entre o espírito e a carne. A grande questão é a quem você se submete. Se ao espírito, para seguir a Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, ou se submeter à carne e permitir ser levado para o pecado. Ainda que a sua consciência te indique ser aquilo um pecado, o teu espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, te leva à compreensão de que aquilo é pecado, essa ação é pecaminosa. Mesmo assim, você se submete à carne e permite que nas suas concupiscências, nos seus desejos, com a sua mente um tanto cauterizada, você seja levado pelo pecado, arrastado pelo pecado, para longe da vontade de Deus, para longe da intimidade com Deus, para longe dos propósitos de Deus. Então a questão não está necessariamente na guerra entre a carne e o espírito, mas sim àquele a quem você se submete. Se você se submete ao espírito, você é conduzido pelo espírito. Se você se submete à carne, você é conduzido pela carne. Então, a razão da queda, ou a razão da vitória diante da sedução para o mal, está naquele a quem você se submete. Então fica o desafio para você. O apóstolo Paulo ele continua dizendo no verso 22, porque segundo o homem interior, falando da condição espiritual, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Você vê que a carne está debaixo da lei do pecado, mas o homem interior, o espiritual, tem prazer na lei de Deus. No verso 24 ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A questão aqui é o corpo da morte, o corpo em que o pecado tem uma influência considerável, em que a sedução para o mal é forte, é tendenciosa, é um fator dominador. Ele quer se ver livre disso. Mas evidentemente, o homem interior, se fortalecendo, vence
o homem exterior em suas fraquezas e concupiscências. O verso 25, o apóstolo Paulo ele termina dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Simples entender o que Paulo está dizendo. Se com entendimento, se com inteligência, se com sujeição ao Espírito de Deus, você se permite conduzir, ou você se conduz, então você serve a lei de Deus. Se, no entanto, você se submete, ao pecado, à carne, às fraquezas, às tendências da carne, objetivamente, falando do que é natureza caída, adâmica, você então serve a natureza pecaminosa, você cede ao pecado. Aí então, meu querido, você tem essa guerra e você é quem fortalece ou o espírito, buscando, servindo e sendo fiel a Deus, ou a carne se sujeitando a ela e a sua vontade. É por isso que Jesus vai dizer: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal de que ele está dizendo é tudo isso, todo esse fardo, toda essa carga pecaminosa que a nossa natureza adâmica traz contra o homem interior, o ser espiritual, nascido de Deus, que é nos levar para longe de Deus, tem como propósito isso, mas Jesus na sua oração ele vai dizer a Deus, pedindo a Deus que nos livre desse fardo do mal. E você entende que Jesus ele sabia do que estava falando. Não era só uma oração sugestiva aos seus discípulos. Era algo da própria realidade, da própria vida do Senhor Jesus. Se você volta para Mateus 6,13, você encontra essa oração. Mateus 6,13, você encontra essa oração. Mateus capítulo 4, você vai encontrar a tentação de Jesus. A partir do verso 1 até o verso 11, você vai ver Jesus sendo levado para o deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Naquela tentação de Jesus, você vai ver muito claramente a dependência de Jesus a Deus e a sua palavra. Em cada tentativa do diabo para derrubar Jesus, em cada ação do diabo tentando levar Jesus à queda, Jesus lhe dá uma resposta pela palavra de Deus, pelo que está escrito, pelo que Deus diz. Jesus submete a sua resposta ao que Deus diz, e não aos seus próprios argumentos. Cada tentativa de Satanás, uma resposta pela palavra de Deus. Cada uma delas. Mesmo que Satanás, ele usa a palavra de Deus para tentar dizer para Jesus, olha, a palavra diz assim, se sujeite a isso. Jesus vai dizer também, olha, você está interpretando errado a palavra porque também diz assim. Então, no contexto geral, não é isso que a palavra diz. Essa é a resposta de Jesus a Satanás. Às vezes nós permitimos que a palavra de Deus seja usada para argumentar ou até mesmo para justificar o que é improvável, os nossos pecados. Então você vê que o diabo usa a palavra para tentar derrubar Jesus. E nós muitas vezes usamos a palavra para justificar os nossos pecados. Só que no conhecimento geral, numa aplicação geral, num uso de uma interpretação geral da Bíblia, o que a hermenêutica nos traz, você vai perceber que a visão do que Satanás tinha era completamente diferente da visão daquilo que Jesus propunha, quando ele traduz por outro texto o que realmente aquele texto que Satanás usa queria dizer. Isso é Mateus capítulo 4. O outro momento em que você vê Jesus nessa realidade, sendo tentado pelo mal, ou para o mal, vai ser na ocasião do Getsêmani, quando Jesus, já próximo da sua morte, ele passa por um momento de uma fraqueza humana.
E lá na sua oração, já angustiado pelo desespero do pecado, da morte, que seria o pecado de todos nós lançado sobre Jesus, e a natureza santa, incontaminada de Jesus, tendo que suportar o peso do pecado que é nosso, não é dele, é nosso. E então ele vai orar, e na sua oração, Mateus capítulo 26, o verso 39, ele vai dizer: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois ele repete a oração no verso 42. O que nós entendemos? Jesus, no momento de angústia pelo que ele estava por passar, ele clama a Deus que mude os planos. Mas só, e aqui está o exemplo, ele se sujeita à vontade de Deus. Não seja o que eu quero. Depois do verso 42, Senhor, se não for da tua vontade, Pai, se não for da tua vontade passar este cálice, que seja como tu queres. Se em cada ação de pecado, de decisão que nos afasta de Deus, de decisão que nos permite desvanecer, enfraquecer, desanimar, se em cada uma dessas ações nós tivéssemos antecipado na nossa decisão a oração e a busca da vontade de Deus, meus queridos, como Jesus, em cada um destes momentos, ele foi aprovado pela sua dependência de Deus. Em cada um desses momentos, ele foi aprovado pela sua dependência de Deus. Se em cada ação você buscasse a vontade de Deus, se em cada decisão você submetesse a sua decisão à vontade de Deus, você e eu nunca cairíamos. Nunca seríamos levados para o mal, seduzidos e derrubados pelo mal. Então talvez você entenda aqui por que Jesus ele ora dizendo para que Deus o livre do mal. Porque no caso de Jesus isso aconteceu. Ele foi liberto do mal, a vontade de Deus imperou na vontade dele, sobre a vontade dele. O cálice, por exemplo, de Mateus capítulo 26, não passou, ele teve que pagar o preço dos nossos pecados, ele foi para a cruz, ele morreu sim, ele ressuscitou no terceiro dia, e glória a Deus, porque hoje ele está sentado vitorioso, com o pecado vencido, com a morte vencida, com a salvação completa, perfeita, para cada um que se submete, abrindo seu coração e recebendo-o como Salvador da sua vida. Mas entendemos que quando ele ora então, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, você tem que primeiro se submeter à vontade de Deus. Não basta você orar, você tem que se submeter à vontade de Deus. Segundo, cumpra a vontade de Deus. Quando você estiver diante da tentação, diante do pecado, diante da sedução, diante do arrasto do pecado, clame por Deus, ore a Deus. Quando a sua decisão for, às vezes, diferente da vontade de Deus, ore a Deus. Deus te dará lucidez do que é a vontade dele. E você terá a decisão para optar, ou pela vontade dele, ou pela tua vontade. Que o Senhor te abençoe, para que, como Jesus, você seja aprovado em cada uma das suas provações ou tentações. Que, como Abraão, você seja obediente, submisso e creia que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Você será sempre liberto do mal, se sempre você se submeter à vontade do Senhor. Que Ele, para tanto, te abençoe e aplique essa palavra ao teu coração.
precioso em que podemos estar juntos, em culto, em adoração, diante desse Deus maravilhoso, oferecendo a Ele a nossa adoração. Eu quero te lembrar que o próximo domingo, às 19 horas, nós teremos o nosso culto presencial na igreja, com as devidas restrições, evidentemente, não podemos acomodar muita gente lá, e com as recomendações. Se você teve algum sintoma de dor de cabeça, de dor de garganta, de febre, espere o tempo necessário para que você possa estar lá conosco. Não deixe de levar a sua máscara. Nos ajude lá com relação a essa logística de acomodação. Os nossos introdutores estarão nos orientando nisso. Nos ajude quanto a essa logística. Também teremos álcool em gel. Não deixe de se higienizar. Isso é muito importante. E também, infelizmente, teremos que evitar os cumprimentos, os abraços. Né? Tão importante, né? Tão bom, mas infelizmente nesse tempo vamos ter que evitar. Então, nos ajude quanto a isso. Caso você vá, a gente vai ter talvez uma limitação de espaço, mas para outra semana provavelmente já vai passar uma lista dos que estarão presentes e temos assim um controle dos que nós poderemos receber e dos que já não poderão estar conosco. Então, ore a Deus, clame a Deus por esse tempo. Se você for, vá com alegria, vá com gratidão, vá com culto, com coração, com propósito de culto, de adoração ao Senhor, e que juntos possamos ser muito abençoados por Deus. Que Deus assim realmente abençoe os nossos corações. Agora sim nós vamos orar e estaremos encerrando este culto que oferecemos a Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso em que podemos parar para cultuar o Senhor. Deus, é muito bom estar na Tua presença. É muito bom estar com o Senhor em culto. É muito bom parar com todas as outras atividades para estar contigo, ó Senhor. Obrigado por este tempo. Mas obrigado também porque o nosso culto não termina aqui. A nossa vida devocional continua. Que assim haja prazer em nosso coração em estar contigo, para te adorar, para te oferecer o nosso culto diariamente. E que assim, ó Deus, a nossa comunhão com o Senhor possa tanto te exaltar, te permitir, ó Deus, se alegrar, se comprazer em nós, mas também trazer aos nossos corações uma motivação que só o Senhor pode trazer, pode dar a cada um de nós. Aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração a Deus, que as nossas vidas sejam abençoadas pelo Senhor e que os dias, ainda que restam para esta semana, possamos andar debaixo da Tua graça. Abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de um novo emprego, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um. Obrigado por cada um que está empregado, tendo o seu sustento. Obrigado pela bênção do Senhor nessas vidas, que a gratidão desses irmãos possam também levá-los à fidelidade para com o Senhor. Obrigado por isso, obrigado por tantas bênçãos, e assim nós oferecemos a Ti o nosso culto e Te adoramos em nome de Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. This is amazing grace. This is unfair.